Queridos, Pai, seja com todos. Estamos dando início a mais uma live, onde estaremos orando ao Senhor mais uma vez nesta noite, nesta madrugada, melhor dizendo, e estaremos buscando em oração a face do Senhor, estaremos buscando mais intimidade, mais comunhão, como devemos, como servos de Deus, buscar. Com certeza, queridos, esses momentos que estamos passando, são 30, 40 minutos, às vezes, até chega a 50 minutos que estamos passando na presença do Senhor. São momentos que com certeza não voltam mais, mas que enriquecem a nossa vida, que fazem com que a gente construa uma intimidade, uma comunhão, mais do que isso, que a gente fortaleça a intimidade e a comunhão que já temos com Cristo. Então, que você, nessa noite, mais uma vez, seja alcançado pelo poder do Altíssimo, que mais uma vez nessa noite a palavra do Senhor, ela venha mais do que nunca sobre a sua vida e o Senhor, ele fale ao seu coração. Daqui a pouquinho nós estaremos recebendo a serva do Senhor, que vai estar ministrando, que vai estar trazendo a palavra, para o nosso coração. Daqui a pouquinho nós estaremos juntos compartilhando a tela e eu tenho certeza que Deus irá falar com você mais uma vez nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Então já se prepare, porque daqui a pouco a serva do Senhor vai estar entrando e nós estaremos falando do amor de Cristo, estaremos juntos aqui compartilhando aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Eu quero deixar uma palavra da parte de Deus e antes de deixar essa palavra, eu quero mais uma vez reforçar que nós estamos no jejum da vitória, que foi instituído pelo Conselho Nacional, aonde, queridos, por meio do Conselho Nacional, por meio da vida dos reverendos, nós fomos orientados a estar realizando esse jejum da vitória. O jejum da vitória ele tem base no livro de Atos dos Apóstolos. E por que isso? Porque o livro de Atos dos Apóstolos mostra os feitos por meio do poder do Espírito Santo da igreja primitiva no início de tudo, ou seja, é ali, quase uma Flaviana. Deus abençoe. Já. Amém. A irmã Flaviana já está conosco, irmãos, e logo, logo nós estaremos aí sendo ministrados pela palavra de Deus, e logo, logo ela estará aí falando da palavra de Deus e refletindo, ou meditando junto conosco aí sobre a palavra de Deus. Mas, antes disso, eu quero deixar claro que esse jejum tem sido realizado com base nos Atos dos Apóstolos, aonde mostra que por meio do poder do Espírito Santo, os apóstolos eles pregaram com ousadia, anunciaram a ressurreição de Jesus e alcançaram as pessoas nas suas mais diversas necessidades. Qual é a intenção do jejum da vitória? É despertar a igreja do século XXI para entender, ou melhor, para começar mais do que nunca a entender que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera nos dias de hoje. É o mesmo Deus que pode fazer com que milagres, grandes realizações e sinais maravilhosos operem na vida ou na história de vida da humanidade. Mas para isso acontecer, a igreja precisa buscar essa intimidade, essa comunhão que no passado havia, quando os discípulos, os apóstolos, os primeiros discípulos oravam e tudo estremecia e Deus respondia. Precisamos buscar novamente essa intimidade. Esse jejum da vitória vem para nos despertar em relação a isso, para que possamos buscar cada vez mais intimidade, comunhão e cumprir o ID do Senhor, ou seja, a missão que Ele tem nos confiado, que na verdade esse ID agora é nosso, não é mais do Senhor. Esse ID foi dado para a igreja e a igreja tem essa missão em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, só dando uma explicação a respeito desse assunto, para que possamos agora passar para a irmã Flaviana, mas antes de passar para ela, eu quero estar orando, quero estar nesse momento apresentando a vida dela, e ela vai estar com a palavra, refletindo, nós vamos estar refletindo, meditando através da vida da serva do Senhor na palavra de Deus. Amém? Oremos ao Senhor em nome de Jesus nesta hora. Senhor Deus, é no nome de Jesus que reunidos mais uma vez na tua presença, eu quero te louvar, ó Deus, por esta madrugada mais uma vez em que o Senhor nos permite realizar essa live. Não sei quantas pessoas já estão, ó Deus, agora no seu lar, também acompanhando junto conosco essa live e quantas ainda irão entrar. Mas eu sei de uma coisa, Pai, que o Senhor conhece a necessidade de cada pessoa sobre a face da terra. Por isso, eu quero pedir, usa a tua serva, Pai.
para que, ao falar através da boca dela, o Senhor alcance aquele que está hoje, ó Deus, precisando desta palavra que o Senhor tem para anunciar através da vida da tua serva. E que haja cura, haja libertação e a salvação do Senhor alcance essas pessoas. No nome de Jesus, eu quero lhe pedir, Pai, que o teu poder se manifeste sobre a vida das pessoas e que o teu poder venha transformando, venha mudando a vida de cada uma delas. Que no nome de Jesus, o Senhor seja mais uma vez glorificado nesta madrugada em que estamos reunidos, ó Deus, na tua presença, para juntos, ó Deus, buscarmos a tua face em oração e aprendermos mais uma vez, através da tua palavra, através da tua serva, aprendermos mais uma vez acerca do Senhor, acerca dos teus planos, do teu amor, do teu poder, enfim, tudo aquilo, Espírito Santo, que tens para nos ensinar, que essa madrugada, mais uma vez, o Senhor nos ensine, nos conduz a toda a verdade, usando a tua serva e capacitando-a para pregar a tua palavra, ministrar a tua palavra e nos trazer uma reflexão, ó Deus, transformadora na nossa alma, em nome de Jesus. É o que peço e já agradeço para a glória do teu santo nome. Amém, irmã Flaviana? A senhora está com a oportunidade agora. Fique à vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não canto, não louvo que não Tatinha, né? Senão a gente já tem um louvor agora. Pois é. Deixa eu... Então, eu não vou nem arriscar chamar fazer um dueto com o senhor, viu? Vamos ficar com a palavra. Não tente mesmo, não. Vamos expressar os limites. Glória a Deus pela vida dele, né? Que fez o primeiro dia. Foi uma bênção. Tatinha, que fez ontem, né? A madrugada de ontem para hoje. E glória a Deus, o Senhor tem chamado as pessoas para que vá desenvolvendo dons, talentos, né? Tirando toda a timidez, porque muitas vezes a gente não tem timidez de fazer nada. E para falar do nosso Deus, que é a melhor coisa da nossa vida, a gente fica reticente, né? Com o pé atrás. Mas a gente vai falar da palavra dele, né? E como a Bíblia ele vela pela dele. Então, vamos lá. Né? No livro de Atos, né? 1, 8. Amém. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse foi Jesus falando antes da sua ascensão, né? E, claro, a gente faz esboço, né, para poder se manter no tema, inclusive pelo tempo que a gente tem, que não é muito, até pela questão do horário. É um horário, assim, eu creio que Deus é onipresente, onisciente, né? Mas eu creio, assim, as pessoas falam, de madrugada a fila é menor, mas eu creio que não seja fila menor. E assim, que Deus observa assim, olha, eles não vão dormir, eles vão orar mesmo esse horário. Peraí, deixa eu ver o que eles têm para dizer aí, porque para orar esse horário é complicado para quem não tem o costume de orar de madrugada, né? Mas vamos lá para o tema. Essa palavra matar a carninha, né? Que não quer morrer, mas ela tem que morrer. Mas Jesus nos ajuda. Eu quero deixar frisar nesse versículo que eu li, pastor, me chamou muito a atenção de ser testemunha, né? Porque o Senhor falou que nós seríamos testemunha. E o livro de Atos conta muito da história da igreja primitiva, do início do modelo da igreja que a gente tenta ter hoje, né? De pregar, de falar do evangelho, de nos reunir num templo. Então, ser testemunha, eu fui procurar o que é ser uma testemunha, né? Tem uma irmã que é advogada, mas ela mora um pouquinho distante, não pude ter essa consultoria com ela, mas a gente vai para o dicionário, né? O dicionário me mostrou 3 respostas, né? Primeiro, testemunha é a pessoa que testemunhou ou assistiu o acontecimento. Segundo, tá resumido, viu, gente? Segundo, pessoa que presenciou uma cerimônia para torná-la judicialmente válida. E terceiro, padrinhos, também chamados de testemunha, né? Então, assim, quando Jesus falou isso, ele não pediu nada do que ele não tinha feito antes, né? Ele mesmo testemunhou do próprio Pai, em obediência, nos planos, na personalidade, no amor fraternal.
na vontade, no plano de salvação que ele tinha para nós, para a humanidade. Ele testemunhou porque ele é com o Pai. Então, quando ele veio para aqui, ele já sabia o que ele ia passar, ele já conhecia o plano, ele já era testemunha desse plano. E ele não se furtou a isso, né? Ele não fugiu de ser testemunha de Deus nesse projeto maravilhoso de salvação. Vamos lá para a pesca, né? Suas testemunhas. Ele nos chama para andar perto, né? E para vivermos experiência, passar até por problemas e situações que mais na frente pode ajudar a gente a aconselhar o outro. Algumas pessoas podem achar que ser crente ou declarar uma fé em Cristo, que a gente tem um mar de rosas, que a gente não tem problemas, né? Mas, pelo contrário, eu creio que os problemas vêm para que a gente possa testemunhar da presença de Deus na nossa vida. Porque seria muito fácil todo crente, todo aquele que confessasse ao Senhor, que se batizasse, que vivesse uma vida com Cristo, né? Debaixo dos propósitos da palavra, né? Revelada na Bíblia para a gente, não tivesse problema. Eu creio que o mundo, né, já teria visto isso, estariam no nosso propósito por interesse, para que não passassem problemas, né? Então, por isso, é indispensável uma vida de intimidade com Ele, com o próprio Jesus, para que quando a gente passe por esses problemas, a gente consiga testemunhar da presença dele na nossa vida. Quando a gente tem um relacionamento íntimo, né, eu vou citar aqui um casal, por exemplo, uma amizade de muitos anos, a gente não tem segredos, né? Não existe mentira, não existe falsidade naquele relacionamento. Quando somos íntimos de alguém, é de costume sabermos todos os planos, né? A maioria dos planos, os medos, as tristezas, as alegrias, e até parte da saúde, né? Alguém é alérgico, fulano não come isso porque tem alergia, porque você tem intimidade com aquela pessoa. E quando alguém vem comentar alguma coisa, fulano falou isso, fulano fez aquilo, por sermos íntimos daquela pessoa, a gente pode até questionar, mas não é da personalidade dele, né? Não é do perfil da pessoa fazer isso, talvez existia um contexto para que isso acontecesse. Então, quando a gente tem essa intimidade, a gente se torna testemunha daquela pessoa, da vida dela, dos projetos dela. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, quando a gente tem uma intimidade com a palavra de Deus, a gente é testemunha do Senhor, porque nós somos testemunhas pela fé. Porque Jesus falou que bendito daquele que não viu, mas creu. Então, a gente vive pela fé na palavra. Onde a gente se baseia? Na palavra, na Bíblia, na leitura, numa vida de oração. As pessoas querem muito uma revelação verbal do homem, mas eu creio que já está tudo revelado na palavra. A Bíblia não deixa a gente ignorante em nada. Em nada. A gente for para Provérbios, todos os livros, mas eu gosto muito de Provérbios, que eles nos ensinam em tudo, em toda a vida. Criação de filho, finanças, empréstimo, construção. E isso, quando a gente tem essa intimidade de ler a palavra cotidianamente, ela entra na nossa vida porque ela é viva e ela é eficaz, né? Quando estamos cheios do Evangelho, é impossível a gente transbordar de outra coisa ou de outro sentimento. Tudo que vivemos, falamos, compramos, tem a ver com Ele, com o próprio Deus. Mesmo com toda a dificuldade que o ser humano passa, quando a gente sacude problemas da vida, porque a gente tem problema, né? A gente vive rindo porque a gente sabe quem resolve nossos problemas ou nos dá solução para resolver com a mente de Cristo é o próprio Deus. Então, toda a dificuldade que a gente passa, né? A gente, se não tiver cheio, não tiver com intimidade com Deus, a gente derrama da gente mesmo. E às vezes magoa outra pessoa, magoa um irmão, ou faz alguma coisa que não está no perfil que a gente quer ter, que é o perfil de Cristo. Se a gente é cristão, a gente somos pequenos Cristos, né? Às vezes alguém pode pensar que levar o evangelho, pastor, é papel exclusivo de alguma liderança, de algum pastor. Ah, não, porque o pastor tem uma vida de oração, porque o pastor, ou um diácono, ou um evangelista tem uma vida de leitura da palavra. Mas a Bíblia, ao contrário de alguns países onde o evangelho é perseguido, para a gente no Brasil, a gente tem total acesso. Então, essa desculpa de só outra pessoa falar do evangelho não funciona para a gente aqui no Brasil, né? Não justifica, na verdade, porque a gente tem acesso à palavra de Deus. Então, assim,
Jesus, nessa passagem que ele fala que a gente vai ser testemunha, ele não diz João, ele não fala Pedro, ele não fala Tiago, não especifica uma pessoa, ele generaliza, né? Ele fala que nós seremos testemunhas, né? Está no plural. Então, tanto em Jerusalém, e aí se repete o versículo, né? Vamos lá, para não me perder. Muitas vezes, vamos lá. Muitas vezes não abrimos nem a boca, né? Quando a gente tem uma vida de intimidade, de testemunha, a gente às vezes não precisa abrir a boca. O modo de vida, o modo de vestir, o modo de negociar, o modo de tratar a família, né? Testifica que nós somos diferentes, né? Que nós temos algo diferente. E eu creio que esse algo diferente na nossa vida é o Espírito Santo. Porque Jesus foi, mas ele prometeu que o Espírito Santo estaria em nós, né? Sim. A igreja primitiva, Jesus estava com a igreja, mas nós hoje temos o Espírito Santo. Então, o nosso modo de falar, de vestir, sendo bem redundante, de vestir, de falar, de olhar, de aconselhar, até o nosso vocabulário muda quando a gente está cheio, né? Então, eu só posso entender que as pessoas vão estar cheias de Jesus e haverá essa mudança se ela andar junto, né? Eu tenho Giva, meu marido, a gente tem 18 anos de casado, né? 21 ao todo juntos. E algumas pessoas falam assim, até a comida de vocês são parecida. A gente tem o mesmo gosto, a gente tem o mesmo perfil de vestir, o mesmo lugar de passear. Então, quando a gente tem essa intimidade com Cristo, a gente se torna parecido com Ele. Eu creio que essa é a grande diferença entre a gente e o mundo. Toda essa agonia, toda essa pandemia, muito choro, eu creio que o Senhor, muito mais do que a gente ouviu, muito pedido de oração, muito vem aqui em minha casa, eu preciso de uma oração, né? Porque está na liderança, está em foco na igreja, é o anjo da igreja, do Ficando Dois, né? Mas a gente também aqui, até pessoas que morreram, eu vi familiares meus ficarem muito tristes, abalados, e eu chamo a pessoa à realidade, gente, a nossa vitória é a glória. Aqui Jesus deixou bem claro, né? Que a gente vai ter aflição. A gente vai ter aflição. Aqui não é o mar de rosas, aqui não é o céu, né? Aqui eu creio que seja o mais perto do inferno que a gente vai viver. Aqui eu creio que seja um exemplo do que é lá. Claro que um exemplo bem brando, né? Mas a nossa glória, a nossa vitória é na glória com o Pai, né? Então, é isso. Então, o que eu quero deixar aqui é que devemos falar do amor de Deus, né? Quando a gente testemunha, quando a gente conhece, quando a gente tem uma intimidade, fica fácil falar. É fácil falar do meu marido, é fácil falar dos meus filhos, né? É fácil falar de uma pessoa que a gente ama, que a gente tem um convívio. Então, quando a gente tem intimidade com Deus, é fácil falar do amor de Deus. Às vezes no trânsito, às vezes no ponto de ônibus, às vezes na sua faculdade, no curso que você está fazendo, mesmo sendo EAD, nesse momento de pandemia. Não é difícil quando você não cola, quando você não lesa o seu colega, né? Isso é falar do amor de Deus, né? E o convidar, e o ministrar, vem com o tempo, vem com a maturidade, né? Mas eu digo assim, a semente deve ser aplicada. E quem fará o trabalho mais difícil não é a gente, é o Espírito Santo, que é de convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. O nosso papel mais fácil é falar isso que a gente está fazendo aqui, né? Às vezes a pessoa pode ter um problema de audição, né? Mas ela tem a linguagem dos sinais, e daquela forma, e com a sua vida principalmente, a gente deve testemunhar de Cristo em nossas vidas. E o mais difícil quem faz é o Espírito Santo. Eu creio assim. Amém? É verdade. Terminou? Concluiu? Concluí. Concluí. Olha, irmã Flaviana, uma grande verdade, tudo que a senhora foi usada por Deus para falar agora. E assim, se nós formos ler todo o livro de Atos, nós vamos encontrar, como eu disse no início, assim, sinais poderosos da manifestação do Espírito Santo usando os apóstolos para que a igreja começasse agora a entender quem era Jesus, porque já havia cristãos ali, e o que eles precisavam é entender quem era realmente Jesus, entender o plano de Deus para a vida deles e também entender quem era o Espírito Santo, a virtude dele. Mas quando a gente vai encontrar os apóstolos que já entendiam e que oravam e que buscavam
e que com ousadia pregavam o Evangelho, falavam da ressurreição de Jesus, a Bíblia sempre acrescenta, se é que eu posso dizer assim, eles faziam isso pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, às vezes, como você mesmo falou, irmã Flaviana, a gente se preocupa, vou ministrar, eu vou falar, e o próprio Jesus, ele deixa claro que a gente precisa se dispor, abrir a boca, que quem enche é ele. O que a gente precisa é ler a palavra, é orar, é buscar, e aí sim, cheios de Deus, com toda certeza, quando abrirmos a boca, o Espírito Santo falará por nós as palavras que são necessárias para aquela pessoa ouvir. E é isso que Deus quer, pessoas que se disponham, né? Pessoas que realmente queiram, que desejem falar do seu amor, falar do seu evangelho. Embora eu entenda que alguns foram chamados para pregar, para ministrar, para ensinar, eu entendo tudo isso, né? E o próprio Deus com certeza entende, né? Então, diante dessa palavra, diante dessa mensagem tão linda, né? Graças a Deus, né? Que Deus continue lhe usando em nome de Jesus. Eu quero já continuar, né, com a senhora já orando pelas pessoas, orando aquilo que Deus colocar em seu coração agora, e orando também pelas igrejas, né, para que as igrejas sejam alcançadas por esse plano de Deus, que é derramar da sua virtude, do seu poder, através do Espírito Santo. Amém? Então a senhora pode orar em nome do Senhor Jesus. Amém. Paizinho lindo, tu és tão maravilhoso, Paizinho. O Senhor nos ama, o Senhor nos capacita, o Senhor nos perdoa. O Senhor é tão paciente conosco, Pai. Deus, e por isso colocamos a nossa vida diante do Senhor, Paizinho. Mesmo com tantas falhas, tantos defeitos, Paizinho. O Senhor insiste em nos amar, insiste em nos capacitar, Senhor, para falar do Teu Evangelho. Porque o Senhor não tem amor só por mim, só pelo pastor Jean, só por quem está assistindo, Pai. Mas o Senhor tem amor pela humanidade, Senhor. E por isso mandou o Teu Filho para que morresse por ela, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós levamos nossa voz agora em oração, Pai, pedindo por cada irmão, Senhor. Cada irmão que está assistindo, cada irmão que vai assistir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, cura, Pai, tira toda depressão, toda tristeza, toda dúvida de incapacidade, Senhor. Deus, que as pessoas possam falar do Teu amor, inclusive aquele, Senhor, que já pregou, Pai, e que agora se encontra num momento de tristeza, de desânimo, de desespero, Paizinho, sabendo, Pai, que o Senhor é um Pai bondoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Paizinho. Eu oro e intercedo por cada um, Pai. Deus seja com eles, cobre com Tua mão poderosa, Pai, vem trazendo renovo, refrigério, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, nós estamos já há um ano e tanto, Pai, passando por um momento tão difícil da humanidade. Não é possível, Senhor, que a gente vai sair do mesmo jeito que a gente entrou, que a gente com tanto tempo em casa, com tanto tempo com a família, Paizinho, a gente não tenha se dedicado mais à leitura da palavra, a ter intimidade com o Senhor, a fazer propósito, Pai, se a desculpa é porque eu ia trabalhar e não podia jejuar, não existe mais essa desculpa, Senhor. Desperta-nos para o que o Senhor quer em nossas vidas, Paizinho. Deus, em nome de Jesus, vai abençoando toda a liderança, a nacional, a estadual, a regional e a local, Paizinho. Vai dando capacidade, vai cobrindo, Senhor, vai dando força, vigor, estratégia, amor, Paizinho, em nome de Jesus. Vai tirando toda a tristeza, todo o desânimo, todo o ataque do inferno, Deus. Vai sustentando com toda esta poderosa, vai revestindo em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo maravilhoso tenha total liberdade em nossa vida para agir, para fazer, Senhor, para mandar e que a gente possa estar, Pai, disponível em obedecer o Senhor em tempo e em fora de tempo, Senhor. Deus, nós não temos desculpa de não falar do Teu amor, nós não podemos dizer que é timidez, porque a Tua palavra fala que os tímidos, Pai, não herdarão o reino de Deus. Então arranca agora toda a timidez, Paizinho. Deus, nós falamos de novela, de filme, de séries, de livros, Pai. E por que, Senhor, essa timidez de falar do Teu amor? Que a melhor coisa que tem na nossa vida é a Tua presença, é a salvação do Senhor sobre as nossas vidas. Pai, cobre cada líder, Pai, cobre cada liderado que haja obediência, que sejamos um corpo unido, mas um corpo santo, Pai, que quando a gente vê alguém doente, a gente possa vir a ajudar e não a falar, e não apontar, Paizinho, como eu ouvi hoje, cada um sabe da sua necessidade, Pai. Então, em nome de Jesus, eu creio trazer pessoas como eu tenho orado aqui em casa. Se nós somos resposta de oração, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, Paizinho. Não é possível que um amor tão grande não venha transbordar, Pai, através da nossa vida.
que cada um, Paizinho, que se dispôs a ouvir, que está nesse propósito de jejum e oração, até o dia 25 desse mês, possa receber a sua recompensa, Pai, receber resposta de oração conforme a tua vontade, e tudo isso para que o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que o Senhor me ouve. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. E o Senhor ainda responde a oração de crente na terra. Eu creio assim. Flaviana, que Deus abençoe, continue abençoando, na verdade, sua família, né, toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe e continue te usando, né, nesta palavra que veio ao nosso coração, mostrando que o plano de Deus está se cumprindo, porque se é para testemunhar até os confins da terra, o Senhor está alcançando os confins da terra com os seus servos, com a igreja dele. O plano de Deus está se cumprindo pelo poder do Espírito Santo. Muitas vidas estão sendo alcançadas e levadas para Cristo. Não podemos parar. Por isso, eu quero mais uma vez dizer para a igreja que hoje, ao meio-dia, nós estaremos orando, né? Estaremos, através da palavra de Deus, ministrando ao coração de cada pessoa que hoje pensa em desistir, que está desanimada, que esfriou, que por um momento ou por outro pensou em parar a caminhada. Nós estaremos com uma palavra de perseverança para você, ministrando ao meio-dia por meio de uma live. Estaremos com certeza orando por você também. Peço que você acompanhe, que você esteja presente, porque aí nós estaremos orando por você. E também à meia-noite, né, dessa segunda-feira, nós estaremos com outra live, mais uma vez orando. Oração e mais oração. É isso que fortalece o crente e leva a gente a viver uma comunhão, uma intimidade maior com Cristo. Então, que Deus continue abençoando cada um de vocês, a Flaviana, mais uma vez, a sua família. Que Deus continue abençoando o seu lar, em nome de Jesus. Eu vou orar e dar a bênção apostólica e vamos despedir em nome de Jesus. Deus te abençoe. Muito obrigado, viu, Flaviana, por se dispor a trazer essa mensagem ao nosso coração. Quer falar mais alguma coisa? Enche uma boca do Evangelho, fale e deixe o Espírito Santo fazer o trabalho dele. É o nosso. Amém. É isso aí. Vamos orar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor Deus, ainda em Tua presença nessa madrugada, e como é bom, Deus, orar ao Senhor. Como é bom ter a certeza que as nossas palavras não se perdem no vento, mas o Senhor, ó Deus, se inclina no Teu trono, como diz e revela a Tua palavra, para ouvir as orações dos Teus servos, para ouvir a oração dos Teus justos. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor, nas madrugadas que se seguem e nas que já passaram, o Senhor tem nos ensinado. Podemos sentir a Tua presença, eu posso sentir a Tua presença, ó Deus, em meio a essa live, onde se cumpre o que foi revelado, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Mas queremos, ó Deus, ser levado a uma intimidade, uma comunhão maior com o Senhor. Por isso eu te peço, ó Deus, continua falando conosco, usando os Teus servos e as Tuas servas, como o Senhor usou a irmã Flaviana nesta noite, nesta madrugada, que o Senhor continue usando a Tua serva, não só para pregar o Teu Evangelho, não só para anunciar a Tua palavra, mas para toda boa obra, ó Deus, que o Senhor colocar nas mãos dela, o Senhor a use, ó Deus, capacite, bem como a sua casa. Senhor, eu te peço, abençoa, continua abençoando o lar da Tua serva, continua abençoando a sua família, o seu matrimônio, ser com as finanças dos Teus servos, ó Deus, e que no nome de Jesus, a cada dia, o Senhor acrescente, ó Deus, cada vez mais unção, cada vez mais o Teu Espírito, ó Deus, vem usando a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Alcança, ó Deus, este povo que me ouve agora, e venha, ó Deus, sendo com cada um nos seus lares, nas suas famílias, em nome do Senhor Jesus. É o que eu peço e já agradeço para a glória do Teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce, a consolável comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de vocês, queridos, não só hoje, mas sempre, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês e voltamos amanhã com essa live, ao meio-dia, com a oração da hora sexta, onde estaremos falando sobre perseverança. Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Até lá. Fique na paz.